Uai. Fala, galera. Soltaram um ai aí. Pra vocês verem que eu tô em Minas E nem é Gerais, mineira. Belo Horizonte. Nem é mineira, convidada. Não é mineira? Não. Vocês não imaginam quem tá aqui com a gente hoje. Gente, é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria. Eu vou deixar você apresentá-los. Pessoal, estamos com um casal aqui, que eu vou falar. Casal 20, que fala? Casal top. Casal Ai, raiz. ai. Eu acho que é casal raiz, hein? Olha só. Léo Silva e Daniela Abreu. Show de bola. Sejam bem-vindos ao podcast Bem-Estar. Bem-vindo. Galera, é um prazer receber Show. vocês. Nós que agradecemos aí o convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e participando aí, levando coisa boa aí para todos que estão aí nos ouvindo aí, prestando atenção. Isso é bom. Ó, eu já brinquei aqui com ele falando que ele tem voz de locutor, hein, gente? Será que rolou um gengibre mesmo em casa antes de vir? Como é que foi, Dani? Conta pra gente. Ele comeu gengibre, passou spray de própolis, que ele é igual aquele pessoal, já deixa o spray do ladinho no carro, ó. Já dá aquela... Voz de errada. locutor, né? Foi muita conversa durante o dia aí, tive que dar um trato na voz. Né? Muitas Mas, comunicações, como- muitos compromissos. como eu disse antes, é um grave natural. Ah, Ó, bonito, né? Ô, gente, é tanto assunto, tanta coisa boa que tem Não pra sabe nem falar. por onde mas começar, mas né? eu já vou levantar uma bola aqui já, aproveitar como é zagueiro, altão. Eu queria saber como vocês se conheceram. É uma história longa. Nos conhecemos em Salvador, né, através de amigos em comum, né? Em 1995. Foi em 2008. 2008 nos conhecemos, como eu disse, através de amigos em comum, né? E fomos nos conhecendo, nos apresentamos num dia, até no Dia dos Namorados até, né? Alguns dias antes, que assim, do legal. Dia dos Namorados. Acho que no Dia dos Namorados foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro no Dia dos Namorados, mas nos conhecemos alguns dias antes e ficamos conversando muito mais por telefone, até marcar esse, coincidentemente, encontro no Dia dos Namorados. E dali fomos nos conhecendo e nos aproximando e acabou acontecendo, fomos rolando, fomos um gostando do outro, fomos nos apaixonando e hoje, depois de muitos anos, estamos juntos, casados e com 2 filhos. Dois olha filhos. só. Como é que foi isso aí, Daniela? Conta pra mim essa versão aí. Mulher detalhista. Quero É. detalhes. Não muito. Quem deu em cima de Não. quem? Ele pulou a parte principal. Quem levou pra casa no primeiro encontro? Foi ela. Foi Oh, ela. Eu levei ele pra casa. Eu estava em Salvador com amigos e estava sem carro no dia e acabei pegando uma carona com ela. Foi por Mas isso que foi ele casou. Ele falou, Uber. foi a primeira mulher que levou ele em casa. Foi ele intencional. casou. Primeira que até. te dirigia. Foi intencional. Não, e levou ele em casa, porque geralmente o homem faz Aham. as honras, né? É. Ele leva a mulher em casa. Eu conheci ele e levei ele em casa. Deixei bonitinho, esperei entrar, bateu Gente, o portão. Você é de Salvador. Sou de Foi ela que Salvador. saltou o ai, viu, gente? É. Eu tinha que fazer uma pérola dessa. Tinha que ser. O Léo é carioca, né? Eu sou carioca. Carioca e... Sou carioca. Ah, sim. Olha, fala um pouquinho do seu início aí na carreira. Você começou lá no Rio, é? Comecei no Rio de Janeiro, no América no Rio, mas a minha base foi no Botafogo e América do Rio, que foi o time que eu me profissionalizei em 99. Muito tempo, né? 99. Eita. Nossa. São 20 anos, foram mais de 20 anos de carreira como profissional. Uau, que legal. Né? E no América do Rio eu fiquei lá por 2 anos, passei por alguns outros clubes, né? Saí do América do Rio em 2002, passei pelo Brasiliense em 2002 e 2003, né? Fui para a Bahia em 2004, né? Mas não foi nessa época, foi nesse que ano que eu conheci. conheci minha esposa. E depois passei por Palmeiras, né? Passei por Juventude Portuguesa, né? Joguei fora do país no Emirados Árabes, voltei em 2008 e foi aí que eu fui para Salvador novamente, jogando no Vitória. E depois do Vitória, vim para Minas Gerais, joguei no Cruzeiro e depois no Atlético, que foi o clube onde que eu fiquei mais anos, o clube onde eu mais me identifiquei, foi onde eu encerrei a minha carreira. Sabe o que eu acho mais interessante, Rebeca, na carreira do Léo? Até quero que a Dani fale um pouco sobre isso. O pessoal já sabe, eu torço pro Cruzeiro, mas
é tão legal ver um cara, são poucos jogadores, atletas que conseguem fazer isso, né? Jogar nos 2 maiores de Minas e ter o respeito. Eu vi ele lá no aniversário do Luca, né? E eu creio que na sua vida é assim, cruzeirenses também te respeitam muito, Sim, né? Como é que sim. você conseguiu ter esse respeito das 2 grandes torcidas aqui em Minas? Acho que se deve muito ao trabalho, né? A forma como você se posiciona, como você respeita a entidade, respeita, né, os profissionais que estão dentro e fora de campo. Né? Acho que é focar somente naquilo que você tem que desenvolver, tem que fazer Seu dentro de trabalho. campo, que é o trabalho, é o treinamento, trabalho, descanso, né? E fazer com que isso te retribua e retribua para aqueles também que estão torcendo por você e aqueles que depositaram, te contrataram. É o respeito que o profissional tem que ter a todas as entidades. Até porque, eu vi você falando, Instituições, na verdade. você não foi... como é que eu falo? Você não pediu pra sair do Cruzeiro também na época, né? Não, foi um término de contrato, né? Houve várias divergências nessa renovação, era um fim de contrato na época, e houve algumas divergências e acabou que o meu contrato terminou, né? E logo na sequência eu recebi o convite do Atlético Mineiro, através do Eduardo Maluf, que também era o diretor na época, que depois saiu e foi pro Atlético. E ele entrou em contato, nós conversamos e rapidamente, através da confiança, que foi ele também que me levou, né, para o Cruzeiro, e nós acabamos fechando o contrato e por lá fiquei por muitos anos. Já era o interesse de vocês ficarem, assim, definitivo em BH, independente se fosse a questão de trabalho mesmo, não? Não, eu sempre... O Léo, sim, mas eu não. Não. Seu interesse seria morar Meu onde? intuito era ir embora. Eu sempre quis ir embora. Embora. Mas não porque eu não gostasse Sim. do Mineiro, é porque eu vim de Salvador e eu amava praia, mar. Litoral. Quem vem de uma cidade que tem mar, chega em Belo Horizonte, é um Costuma, né? choque. Um choque. Aí eu sempre falava, eu não gosto daqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E quanto mais eu falava que eu queria ir Mais embora, ficava. mais eu ficava. Criou raiz aqui em Eu BH. falei, parei agora eu vou Mas, ficar. por exemplo, ele não tivesse dado continuidade, assim, no trabalho aqui e tal, em Minas, você moraria onde, assim? Em Salvador, Em Salvador, no Rio mesmo. Provavelmente. Os meninos né? nasceram aqui? Todos os dois. Ó, são mineiros. Eles dois podem são falar uai. Mas eu já virei. Lá na Bahia, todo mundo fala, nossa, você fala mineiro. E eu É. aqui ainda falo baiano. Ainda solta um oxe pra gente de vez em quando. Oxi! E essa ideia foi se fixando através dos meus anos de contrato, né, em todos os clubes, e isso acabou fixando na nossa ideia, né, vamos ficar, e o tempo foi passando, a família foi crescendo, né, e fomos criando raízes aqui, gostando da cidade, de tudo que nos oferece, das estruturas que temos, escola, educação, enfim, segurança, e acabou que fixamos a ideia de residir mesmo em Belo Horizonte. E como que foi pra você essa transição, assim, da aposentadoria para esse trabalho hoje que você atua no Galo? É difícil, né? Eu joguei por 20 anos, né? Foram 20 anos de carreira como atleta profissional. E da noite para o dia, por mais que você já visualize, né, ao final de um término de contrato, eu não serei mais atleta. Mas quando você dorme como atleta e acorda como não um atleta, não um jogador, mas exercendo aquela função que você tem uma rotina muito pesada, né? Acorda, vai, treina, vai, concentração, viagem, volta, jogo e assim sucessivamente. Quando você não tem isso, você praticamente morre, né? É um choque, é um luto realmente, né? Então você passa por esse processo, esse sofrimento mesmo para desabafar e jogar tudo para fora de que você não vai ter aquilo mais e se preparando para as opções e as oportunidades que apareçam depois, né? Me preparei, fiz alguns cursos, né? Como a licença B da CBF e outros mais, para que eu pudesse ter oportunidades, né? No término do meu contrato. E como eu fiquei por muitos anos no Atlético, né? E criei uma identificação, um carinho, um respeito, tanto meu para com o Atlético e seus torcedores, como também essa recíproca, né? Verdadeira. Foi aberta uma porta para mim para que eu continuasse no clube extracampo, né? E assim fui me adaptando e fui desenvolvendo tudo isso. Até porque a sua história, né? Esse ano faz 10 anos do título do Galo da Libertadores. E que título? Eu tava vendo hoje lá os lances. Rapaz, você fez o gol. Foi histórico, né? Que emoção. Quando você pensa sobre isso, que filme vem na cabeça, da família. Fala um pouquinho sobre isso. Emoção única, né? É uma emoção única, né? Só completando um pouco antes aquilo que eu vinha falando, além de tudo isso, é um luto não solitário, né? É um luto
conjunto, né? Porque a família tem que estar junto, né? E a Daniela me ajudou muito nisso, né? E estando ao meu lado, me ajudando, né, no processo de sofrimento, sofrendo junto e me acompanhando em tudo aquilo. Mas enfim, assim dei continuidade. E falando do gol de 2013, é uma sensação única. É difícil descrever até em palavras, que é um misto de emoções, assim, você explode, você quer ir para um lado e para o outro, você olha para cima, olha para baixo, vê todo mundo empolgado, Subiu no segundo andar. Então, era um sonho, né, do clube, né, e de todos aqueles que participaram, e cair assim nas minhas mãos, assim, é uma baita de uma responsa na minha cabeça, na verdade. Você bateu o pênalti depois Bati também, né? o pênalti depois, né, o segundo gol foi o que deu a continuidade, né, da prorrogação, e ao fim disso, nas cobranças de pênalti, nós conseguimos ser campeões, e eu bati o quarto pênalti, o quinto quarto foi o do Olímpia, e ele acabou jogando na trave e não teve mais sequência. Falando dessa transição de carreira, houve uma transição de carreira da vida da Daniela também, né, gente? Sim. A gente tem que olhar esse lado também, né, nega? Que por um bom período ali, você se via como esposa, mãe, do lar ali, exercendo essa função dos bastidores ali, né? E aí depois a volta ativa ao trabalho, né? Porque você formou, na verdade, antes de vir para BH, né? Formei em Salvador. Em Salvador, antes de conhecer o Léo. Quando eu estava formando, quando eu No conheci mesmo o Léo. período, nos conhecemos, ela estava terminando. Olha, toda a foi num faculdade. tempinho aí, hein? É. E como é que foi essa transição para você, assim? Foi um período difícil, enquanto você tinha que abdicar para... Porque o que eu mais vejo dos questionamentos, eu até citei isso um pouco aqui com a Ana Paula, que é sobre essa questão, né? Que a grande maioria, às vezes, fica ali tentando, quer fazer alguma coisa enquanto o marido ainda tá jogando, mas fica naquele, né? E agora? Eu vivo minha profissão, eu abdico de tudo para estar 100% pela família. Aquela transição acaba ficando até meio perdida, assim. E às vezes, quando eles aposentam, fica ali sem saber. E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Você passou por isso? Como é que foi isso para você? Eu já vinha esse desconforto, né? Porque eu, quando deixei a minha profissão para trás e acompanhei o Léo, já foi assim, eu abri mão do meu sonho para sonhar junto com ele, porque eu imaginava, o dele tem prazo, e eu sabia disso. E o meu não, eu poderia retomar a qualquer momento, ainda numa situação melhor, né? Já com os filhos, casada, estabelecida, e já ia ter uma tranquilidade de permanecer, porque não adiantava eu criar filhos e numa cidade que eu não conhecia nada, meu marido viajando o tempo inteiro, então não tinha nem como. E a todo momento você fica pensando, e eu vou estar aqui ano que vem? E eu vou estar aqui? Como que eu ia fidelizar clientes? Eu ia fazer um mercado de trabalho para depois abandonar ou ter que passar para outra pessoa, e as pessoas temerem, os meus clientes temerem que Daniela não vai estar mais aqui. Então, era inviável, né? Então, eu aguardei, mas eu sempre fui muito inquieta, eu aguardei, e quando chegou o momento dele, ele sofria o luto dele, e eu dentro de mim pensava, nossa, agora eu preciso ver o que eu vou fazer, ficava eu e ele, o que ele vai fazer e o que eu vou fazer. Aquela transição, né? Pois é, mas assim, é muito difícil você furar uma bolha, você tá fora para você entrar, mas não é impossível, você tem que só manter o foco. Eu pensei, como que eu posso voltar da forma mais rápida e que todos saibam? Foi aí que eu falei, não, eu preciso anunciar no Instagram que eu tô voltando. Porque como que você anuncia? Se fosse na época antigamente, ia fazer uma propaganda, mandar uma Hoje tá mais rápido, rede social, né? Facilitou muito esse processo. Mesmo dia todo mundo tá sabendo. Pois é, eu falei, então vamos, eu vou pro Instagram e vou falar para todo mundo precisa saber, eu preciso começar a trabalhar, e assim você vai crescendo, você vai fazendo um network, você vai conhecendo as pessoas, você começa a trabalhar, as pessoas confiam no seu trabalho e aí deslancha. Acho que da mesma forma o Léo, graças a Deus, o Atlético abriu uma porta, logo o Léo também se encaixou. Então assim, a gente passou pelo processo, né? Junto, né? Eu voltando a trabalhar e ele voltando com a nova profissão dele. Pra quem não sabe, Daniela é advogada, hein, gente? Qual que é a especialidade, nega? Eu tava só com a área de direito civil, direito do consumidor, mas agora, assim, eu tô mais migrando pra minha paixão, que é previdenciário. Entendi. Muito legal. Mais de INSS, meus idosos, eu amo. E como é que é o capitão, né? O capitão dentro dos gramados não precisa nem tecer comentários, né? Mas o que você aprende com o Léo em casa, assim, né? Porque
Tem essa referência também, né? Do capitão dentro das quatro Quem é o linhas. Léo fora do campo? Né? Isso que o povo quer saber. Como é que é o capitão? O Léo é a pessoa mais sossegada que existe no Sou planeta. muito É tranquilo. mesmo? Ele é baiano? Quer resumir, Léo? Caramba. Uma boa internet, uma boa televisão Já era. e um sofá. Tá Não tranquilo. dá nada. Eu sou muito tranquilo, muito observador, muito calmo. Então eu sou bem planejador, na verdade. Legal. Né? Então é o oposto daquilo que eu executava em campo, do que era do operacional ali. Só assustava os atacantes. Quem é a Daniela? Conta pra gente quem é. Agora, A Daniela tem a moda agitada. a qualidade do Léo que eu mais invejo, e é invejável, é a tranquilidade. Mesmo no caos, tá tudo um caos. É mesmo? Ele consegue sentar, calcular, imaginar, organizar. Eu já surto, eu sou daquelas que já sai gritando. Mas aí, daqui a pouco eu paro, raciocino e entro no eixo. Mas o Léo, ele não dá surto. Já nunca. teve algum momento que você possa compartilhar que Você estranhou? você tava Uai. nervosa, alguém nervoso, até ou no futebol, ou coisas suas mesmo, que você falou, poxa, e ele tá calmo. Sei. Você lembra disso? Ele, assim, quando o Lucas nasceu, ele ficou no CTI, então a gente passou por momentos bem difíceis. Uhum. E eu dava vários surtos diariamente. O toda Lucas tá com hora. quantos anos? O Lucas, Lucas tá com tá 11. com 11. 11 e o Benício? 4. 4. E aí o Léo sempre tranquilo, falava, não, Daniela, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E nos encorajava, né? Então, eu surtava, toda hora eu dava louca. Aí teve até momentos que ele falou, Daniela, se você continuar assim, a gente não vai conseguir. Mas assim, ele sempre me puxou na tranquilidade. Mas teve um dia, né, que... Aí um dia eu vi, o Léo chegou, ele tava tão cansado, ele já tinha segurado a barra toda. Um dia ele foi, sentou e chorou. Aí eu falei, eita, agora o mundo acabou. Agora já era. O Léo... Mas graças a Deus a gente passou dessa fase, mas foi um dos períodos mais difíceis que a gente... Foi o momento, isso que eu ia perguntar. Foi o momento, Léo, mais difícil da vida mais de vocês? difícil, assim, o Lucas passou por algumas dificuldades no nascimento dele, né? Até os 2, 3 anos de idade foram muitas visitas, assim, né, ao hospital, ao centro cirúrgico, né, e isso tudo foi muito maçante, pesado para nós, né, e também o nascimento do Lucas coincidiu com uma das minhas lesões mais graves no futebol, né, então eu tinha que me curar para voltar bem e como conseguir performar, tinha que dar suporte à família e ao mesmo tempo eu estava longe do momento mais difícil que era da gravidez da Daniela, a fim de gravidez, nascimento do Lucas, isso tudo foi muito pesado, né? Então a Daniela, ela, né, pós-gravidez, né, e desabafando e jogando tudo para fora e eu tendo que suportar aquilo tudo para dar tranquilidade e respaldo, né, e eu sempre fui muito resiliente, assim, né, sempre segurei muita barra, isso foi uma coisa que eu consegui desenvolver durante meus 20 anos de profissão como atleta, de tentar superar as dificuldades com muita tranquilidade, né, e me adaptar àquelas circunstâncias, àquelas situações, e nisso eu consegui dar esse suporte, mas chegou um momento realmente em que eu tive que desabafar, jogar para fora para me renovar e conseguir pegar força de novo. Pegar força novamente. Porque quando né? mexe com o filho. Né? Exatamente. Foi um momento muito difícil assim para nós assim naquele momento e longe, né, da família também, por mais que a mãe da Daniela estivesse nos dando suporte também, mas longe do seio, no habitat natural, isso tudo foi muito pesado, mas graças a Deus aí passou por cima. Passou e a gente conseguiu seguir em frente. E qual é, a Dani falou da parte que ela mais admira em você, sim, e qual é a parte que você mais admira nela, assim, que talvez te ajudou muito ou dentro de campo, ou até mesmo nos seus contextos de família mesmo? A Daniela é muito reta, assim, pra frente, né, e ela é muito, além de observadora, planeja e executa as coisas muito rápido, assim, né? Isso tudo influencia, porque ela, vamos fazer isso, pensei nisso e vamos executar e vamos nessa direção. Então ela tem uma gana, uma força de vontade, sabe? Uma gana para fazer todas as situações acontecerem. E isso é uma característica, assim, muito, muito boa e muito que eu me apego e me admiro muito, porque ela dá continuidade às coisas, ela não deixa nada ficar para trás assim, parado, né? Mal resolvido. Ela vai, resolve, vamos resolver, vamos acontecer, vamos planejar, vamos fazer, e isso tudo a gente acaba seguindo esses passos e conseguindo executar, né? Que legal. Isso é muito interessante. E nesses 20 anos de carreira, teve algum momento que você falou assim, gente, agora é o momento que eu queria desistir, que eu queria parar, é o mais difícil, que foi assim, marcou negativamente para você? Muitos momentos me marcaram negativamente nessa minha trajetória como atleta, né? Eu me formei em clube pequeno e se formar em clube pequeno não é fácil, né? E você acaba se transformando, né? Se adaptando a todas as dificuldades, né? E por mais que
essas dificuldades aconteçam, você quer se profissionalizar, você quer seguir carreira, e através disso eu nunca pensei em desistir como profissional. Tive as minhas dificuldades, mas assim, nunca pensei, eu vou largar o futebol para fazer outra coisa. Não, eu vou me dedicar, por mais que tenha dificuldade aqui, eu vou seguir em frente, né? E um exemplo disso é que no meu primeiro ano como profissional no América do Rio de Janeiro, né, eu fiquei 9 meses sem receber um salário. Né? E é muita coisa. E naquilo eu tinha um sonho e fui atrás, fui me dedicando, fui me apoiando, fui tendo, né, o apoio dos meus pais, da minha família. Se você quer, vai atrás e, né, se capacite em outras situações, mas siga o seu sonho, né? Então, isso já me fez, no começo da carreira, a aprender a persistir, a continuar indo atrás dos meus sonhos. E com isso, por mais que eu tenha tido outras situações difíceis na carreira, né, como lesões e, né, dificuldades também nas mesmas situações em outros clubes, mas eu sempre continuei em frente. Ela falou do momento mais difícil, eu queria saber, eu acho que eu já até sei, né, o momento mais feliz, eu acho que é quase que é o da Libertadores mesmo? Profissionalmente sim. Profissionalmente sim, um dos momentos mais difíceis. Tive outra felicidade em ser convocado para a seleção brasileira, também nesse mesmo momento, conquistar outros títulos, né, do meu primeiro gol como atleta profissional. Quantos gols na carreira? Como profissional, tenho 63 gols, assim, né? Rapaz, para um zagueiro... Para um zagueiro é uma marca até interessante, alta. bem considerável, consistente, assim. Né? Tem outros zagueiros que fizeram muitos mais gols, mas eu considero isso bem importante. Mas foi um dos momentos, assim, mais importantes por, né, ter muito significado, não só para mim, mas para muita gente, né? Para o clube, para o torcedor, né? E isso, tem um peso único, assim. E Dani, assim, para você, nesse período dele de carreira do futebol, assim, nesses 20 anos, qual que foi o momento mais difícil para você, assim, que você fala, teve esse momento aqui que para mim tava brabo, ou situações com torcida, talvez, ou... Não, assim, graças a Deus, com torcida, a gente sempre se deu muito bem, assim, a não ser no momento da transição do Léo, que a gente, assim, foi algo momentâneo, né, que a torcida, obviamente, ela tem a paixão dela, que é o clube dela, então... a gente sabia que a gente teria que suportar um pouco, mas graças a Deus o Léo sempre foi muito respeitoso. Sim. E acho que esse posicionamento dele respeitoso ajudou a gente passar muito tranquilo com toda essa transição. Mas eu acho que mais em situações de partida mesmo, sabe? Quando você vê que o time deu tudo, fez de tudo, o atleta se esgotou e não é o resultado que você desejava. Essa frustração, ela é muito maior e a gente carrega o peso dela. Relembrando até um episódio do Léo no Cruzeiro, foi a final da Libertadores. É 2009? Sim, aquilo foi muito pesado. Foi pesado, né? Eu tava lá. Assim, com o Atlético, a gente já teve uma história mais de vitórias, graças a Deus, mas a gente também penou bastante derrotas, assim. Mas, assim, de momentos de chegar numa grande final, eu acho que foi foi um baque, E foi no dia do meu aniversário, você acredita? Mentira! Deus. Foi no dia 15 de julho, eu não esqueço isso nunca. Dia 16 era o meu aniversário. O Léo nem levantava da cama, eu olhava assim e falava, meu Deus, hoje é meu aniversário. Ninguém tá importando. No dia depois do jogo ou no dia do jogo? Ah, tá. A ressaca do jogo. Né? Hoje é meu aniversário, ninguém tá lembrando, todo mundo assim. O Cruzeiro ainda saiu na frente, né? Com gol de Henrique. Sim. Depois toma um empate e a virada. Exatamente. Eu não sei se você pode falar sobre isso, mas é porque a imprensa especula tanta coisa, né? Falaram que depois teve até uma briga no vestiário, teve que eu me recorde, não houve nada. Houve toda a frustração, né? O baque, o soco no queixo, em todo quanto é lugar, de não ter conquistado um título em casa. E isso pesou para muita gente, mas... que eu me recorde, não. Foram muitos anos já e não me recordo, assim, de muitos momentos dentro do vestiário, até porque eu também estava muito frustrado na época. E não lembro de episódios como esse. E esse foi o dia mais triste, assim, pra você? E o mais feliz, assim, que você fala? Esse... Não, o mais feliz foi, com certeza, o gol do Léo, naquele momento, na final, e conquistar a final com toda a equipe. Até porque eu já tinha vivido aquele capítulo da história. Você estava no estádio? No mesmo local. Estava num déjà vu ali. Eu falei, meu Deus, não agora pode repetir de novo. O Senhor não vai É. colocar a gente nessa mesma situação e a gente vai sair com a mesma derrota. Não vai. E aí foi quando tudo mudou. Eu sabia que ali ia acontecer. Você sabia? Coisa extraordinária. Isso que eu ia perguntar. Tem algum momento que o jogador pensa assim, meu, agora
Agora não tem jeito, agora já tem. Qual que foi o seu momento, assim, que você... De confiança, de saber, várias situações, vários momentos de títulos, de confiança. Esse da Libertadores, esse da Libertadores foi um em que, no primeiro tempo, não, né? Mas no desenvolver do segundo tempo, a gente sabia que a partir dali não ia escapar, que a gente não podia deixar aquela circunstância era o momento. Saísse daquele estádio, entendeu? Então, a partir daquele segundo gol, por exemplo, olha, daqui isso não sai mais. Eu vou falar mesmo. Então, fizemos de tudo para que aquilo, e toda a energia também do torcedor, todo o ambiente, isso faz com que aquilo se canalize ali e aconteça, entendeu? Então, o futebol é espetacular por isso, né? Tô empolgado, né? Mas é porque eu vou falar como torcedor de fora, assim, aquele momento, até fugiu o nome dele, o centroavante o Ferreira. Tira meio que do Vitor e escorregue, cara. Você vê como a energia estava Rapaz, eu falei forte. assim, não, o Galo é campeão, já era, esquece, eu falei. São momentos como esse que faz com que as coisas aconteçam, né? Então, tá tudo dando certo, tudo caminhando pra conquista. E até hoje, quando você sai na rua, assim, a galera ainda pede foto, autógrafo, tudo assim? Sim. O respeito é muito grande, né? A recíproca é muito verdadeira e esse carinho, né, do torcedor é bem presente ainda, né? Claro, menos, com um pouco mais, né, de contenção, assim, de preservação, assim, mas tem muito ainda. Mas eu acho que o mineiro aqui já aprendeu a conviver com a gente. Tá tudo quanto é lugar. Fala aí, tudo bem? O Léo já de novo. Não é tanta surpresa, assim, é mais o carinho, isso, né? assim, né? Isso é legal, né? O torcedor fala, pô, não, já tirei uma foto com você semana passada, mas deixa eu renovar aqui. Vamos tirar outra. Tem que postar TBT, vai postar uma nova. Isso acontece. Algum momento isso já te incomodou, Dani? Não. Ciúmes. Mulher, assim. Não. Não, mulher não. A Ana Paula veio aqui e falou pra gente que ficava mandando. Ela só deixou de andar de mãos dadas comigo no shopping. Não dá, para toda hora. Deixa eu não vou ficar de mão dada com você, Léo. O máximo que vai acontecer é o Léo ficar pra trás e eu adiantar, trocar o E o Léo ponto, para pra não, todo mundo. Porque não dá tempo, tem você vai parar, saindo, se o Léo vai parando, eu tenho que fazer 10 coisas, eu faço 2 ao lado dele, eu vou deixando ele pra trás, aí ele só fica me ligando, você tá onde? Ele vai até me achar. Quando eu vejo, ela já sumiu, já tô aqui, já tá até jantando. E na época de jogador, quando chegava em casa, a esposa dava um palpite, falava, poxa, amor, hoje você não foi bem, nossa, hoje você jogou muito, ou não preferia não falar? Não, a Daniela, ela sempre falou do resultado, mas assim, individualmente, ela sempre foi muito contida, assim, nunca falou, pô, você entregou a rapadura. Nunca falei. Ou você, porra, hoje você jogou, desculpa. Hoje você jogou. O Léo que tinha uma sombra, assim, eu esperava. E aí, falaram o quê? Aí, você quer saber? Tá. Aí eu falava, a narração foi assim, falaram isso, aí ele Mas você é aquela que assiste. Aí eu já analisava dentro daquilo que ela fala, desculpa, dentro daquilo que ela falava, já sabe, pô, foi bem aqui, foi mal aqui, ou individualmente assim, então eu já me analisava até dentro desse contexto. E você não ouvia muitos noticiários? Não. Ler comentários. Nem comentários. Mas você é daquelas que assiste, comemora, grita, sofre, não sei o quê, não vê, prefere ficar tranquilo? Quando o Léo jogava, eu assistia todos e ficava tensa e nervosa e tudo. É mesmo. Hoje é um torcedor, eu sou mais leve, né? Hoje a gente assiste. É suave, eu né? grito, mas não deve tenho ser aquela bom, tensão deve ser de bom ficar desse de outro prender. lado agora, né? Deve ser bom. Quando o Léo tocava na bola, chega, prendia a respiração, não queria nem respirar, esperando até tudo dar certo, que você fica torcendo para que tudo se encaixe e dê certo. Então hoje é mais leve, eu falo, vai dar certo. Se não deu também, dá de novo. Amanhã é outro dia. Se não der esse ano que vem tem, né? Mais do torcedor mesmo. Que legal, que legal. E, Dani, fala do seu trabalho também pra gente um pouco. Agora você tá com uma sócia e tal. Na verdade, eu comecei, né, sozinha. Foi como eu entrei na internet. E aí lá eu fiz grandes amizades, grandes parcerias. E essa minha sócia surgiu através da internet. A gente fez um contato. Legal. E a gente se complementou. Ela trabalhava na mesma área que eu. A gente sempre começou a trocar figurinhas. E a gente começou a conviver bem. E aí nasceu a nossa parceria. Que legal, que bacana. Ela é da mesma especialidade, né? Aí foi por isso que a gente sentiu a necessidade de eu poder migrar para eu contribuir com algo mais, porque ela já fazia a mesma parte do direito que eu já fazia, que era consumidor, cível. Eu falei, então vamos crescer, eu vou para essa área, nós nos unimos todos, a gente une os meus clientes que eu já tenho com os seus, e agora a gente vai poder abrir um leque novo, né? Sim. Por isso que eu fui mais para essa área.
E tá previdenciária. conseguindo conciliar, assim, hoje com criança, com sim. marido, com casa, com tudo? Isso também é um efeito bem positivo pós-pandemia. Tudo virou digital, tudo é online. Então, isso me permite trabalhar de casa, né? Hoje eu não conseguiria trabalhar para ninguém, ser assalariada, prestar horário, porque eu busco os meninos na escola, eu tô sempre com eles, Mantém eu que faço a sua rotina, tudo. teoricamente, né? Aí tem hora que eu paro, eu vou ensinar para casa para Lucas, aí eu complemento meu trabalho à noite, e tudo no digital facilita demais. Quase que eu não saio de casa. Algumas audiências estão sendo presenciais, mas a maioria é tudo online. Entendi. E hoje também, pelo seu trabalho no clube, tem que ficar viajando? Não tem mais muito? Tem. Quase que hoje eu sou assistente técnico auxiliar técnico da categoria sub-20 e também um dos responsáveis assim, pela transição, né? A transição dos atletas da base profissional, né? Junto com o treinador da mesma categoria e toda a diretoria, né? Mais uma. E com isso, às vezes tem que viajar, tem que concentrar, às vezes está fora em competições, né? Então, a rotina é quase a mesma do atleta, só que com um pouco menos, porque a categoria de base ela tem menos jogos, menos competição, você joga não muito no domingo, joga muito mais no sábado, então a agenda ficou um pouco mais flexível. E os meninos de qual idade ali da categoria? De 18 a 20 anos. Ah, tá. Não são mais meninos, são homens. Meninos é porque ainda não são profissionais, mas ainda não mas eu falo na categoria profissional. Imagina, chega o Leonardo Silva para dar um conselho e falar alguma coisa. Rapaz, o campeão da Libertadores, escute isso aí, rapaz. Tem esse peso, sim, e tem todo o respeito, assim, e ouvidos também para várias situações. E você acha que ter continuado no trabalho no Galo, assim, amenizou um pouco esse luto da transição? Com certeza. Se tivesse parado completamente o contato, né? Com certeza, porque eu terminei a minha carreira como atleta num dia, dormi de short e acordei de calça jeans praticamente no dia seguinte, assim, para uma outra função, né? E estar no clube neste momento de transição foi muito importante. Porque eu continuei com a mesma rotina, é claro, com uma saudade, né, daquela situação de estar dentro de campo, rotina e tudo mais, mas eu estava vivendo uma vida, uma rotina, assim, que me propiciou passar por esse momento, assim, com um pouco mais de leveza, assim, sabe? Você se via fazendo outra coisa? Tipo assim, e agora? Se não for, o que eu vou fazer? Passou isso? Não, no momento, não, né? E se não fosse ali, eu ia me desenvolver, me preparar para uma outra situação, mas... Mas você se via fora do futebol? Me via fora do futebol? Não. Nesse caso, eu não me via, mas me prepararia e daria sequência, mas me ver fora do futebol, não. E como é que foi a experiência de vocês com Deus, assim, sabe? Com a espiritualidade, desde quando? Desde a Daniela... eu nasci já num lar evangélico. Eu nasci num lar católico, né? Então, ao conhecer a Daniela, eu fui me aprofundando e conhecendo muito mais a parte evangélica e me apaixonando e me entregando mais a essa parte, né? Então, foi uma experiência incrível, né? Estar ao lado de Deus, né? Ter esses momentos, né? E principalmente em momentos difíceis, né? E você acaba tendo um suporte, uma sustentação, uma sabedoria para lidar com todas as situações. Sim. Como o período do filho de vocês, né? Exatamente. Do início, tudo. É verdade. E durante toda a carreira do Léo, eu sempre falo, eu via o mover, a mão de Deus. O Léo teve inúmeras, tanto eu, em relação a experiências de você ver o Espírito Santo transformado da noite para o dia, a situação. O Léo, o que poucos sabem, eu acho que nem vocês sabem, né? O Léo estava para estar fora da Libertadores, o Léo não jogaria. É mesmo? Mentira. Olha pra você ver. Uma lesão no furo, hein, gente? Isso é um furo. Só a gente sabe. Só que revelado aqui, né? Foi numa lesão no ombro que eu tive, né? Foi uma lesão assim... No ombro? Tive uma luxação no ombro, que eu rompi os ligamentos grau 3 ou 4 na clavícula. Foi queda? Foi uma queda. Daí, antes do primeiro jogo da semifinal, né? Então, ali eu me lesionei e... O primeiro diagnóstico era cirúrgico, né? Mas aí, ouvindo vários profissionais e conhecendo, né, através do clube, outros profissionais especialistas da área, foi feito um trabalho para que eu pudesse estar em campo 1 semana, 10 dias depois, né? Então, esse momento foi bem difícil e, graças a Deus,
eu consegui estar em campo, mesmo com muitas dores ainda, mas com a segurança de que não seria nada mais além do que aquela dor que me incapacitaria para jogar, né? Então, caso acontecesse, eu estaria fora. Ô, Léo, você falou uma coisa interessante. Você acha que às vezes o atleta, ele é injustiçado? Eu tava vendo até uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, ele falou que às vezes alguns repórteres, algumas pessoas que não têm tanto ali o entendimento do que o atleta passa, né? Às vezes faz algumas críticas e muitos atletas jogam com dores, né? Vai no sacrifício, Toma né? morfina, Muito no injeção, sacrifício, né? Aí é fácil pra quem tá na arquibancada criticar. A dor faz parte da vida de qualquer atleta, de qualquer esporte, né? Então ele tem que aprender a lidar com a dor, né? E muitas das vezes ele entra em campo, falando muito mais de futebol, entra em campo com microdores ou microlesões que geram dor, mas que ele acaba se adaptando e dando continuidade àquilo que ele produziu durante a semana, né? Mas na maioria das vezes o atleta joga com dor e às vezes o torcedor, ou a imprensa, ou a parte externa não sabe daquilo que acontece no dia a dia, né, da semana, né, os problemas que ele passa para estar em campo no final de semana, né? O final de semana é apenas o produto final, né? Mas o dia a dia ele é bem intenso e essas críticas, né, acabam pesando assim em várias situações na carreira do atleta que se ele não souber lidar, isso prejudica no desempenho, na performance, né, no desempenho dele em campo. E aí, às vezes, que entra muito o apoio da família, Exatamente. né? A esposa ali do lado, que vê o BO mesmo acontecendo, Tá vê no os dois dia a dia, lados, né? Da rotina. E aí tem que ter até aquele psicológico, né, nega? De conseguir estar ali, ao mesmo tempo, dando uma palavra de apoio, dando suporte. Passa na cabeça e falou, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Vai dar certo. O mental tem que estar muito forte para superar Pra superar, né? Acho que é uma parte principal da carreira do atleta, é o mental para superar todas essas dificuldades. De onde você tirava essa força? Da família mesmo? Família, de Deus, né? Então, isso tudo, né, faz com que você se prepare mentalmente, né, e pensando em toda a família, em tudo aquilo que você passou para estar ali. Com certeza. Muito legal, muito interessante. 10 anos, hein? 10 anos da Libertadores. 10, que loucura. Você falou, mano, numa entrevista tempos atrás aí, realmente, qual centroavante mais difícil de marcar foi o Ronaldo e o Adriano, parece? Isso, o Ronaldo e o Adriano foram os mais difíceis, né? O Tardelli, quando eu joguei contra também, foi um atacante muito difícil de marcar, eu falei isso uma vez, né? Além de outros, né? Eu marquei o Romário, marquei outros atacantes que foram bem... Neymar, isso sem dúvida. Isso. Então, são gênios Neymar no mesmo, começo né? da carreira, né? Então, todos os atacantes com características diferentes, né, foram difíceis de marcar, principalmente esses extra classes, esses né? Cara então, fora esses da cara curva. Fora da curva são sempre difíceis. O que você... A gente estava falando mais cedo aqui com o Carlos, né? Ele estava falando de um conselho que o Ronaldinho deu para ele, e eu até falei com a Rebeca, falei, poxa, todo mundo fala do Ronaldinho, mas fala da parte da técnica, que isso aí é absurdo, né? Sem comentário. Teve alguma... Porque você só jogou com gente experiente também. Teve o Vitor, que era líder, você... o Gilberto Silva. Qual foi um aprendizado assim que você falou? Eu tô no meio de um pessoal, além de eu ter o meu papel de líder, eu tô no meio de uma galera que é líder. O que você pode dizer assim de aprendizado com essa galera fora da curva? Muito do aprendizado que eu aprendi com o Ronaldo e com o Gilberto e com outros, com o Vitor... como eu disse no começo, foi muito da resiliência e daquilo que mentalmente eu poderia fazer dentro de campo para estar preparado, né? Mais a tranquilidade de poder desenvolver aquilo que eu treinava no dia a dia, entendeu? Isso tudo sempre eu procurei absorver, né, dos atletas mais experientes para que eu pudesse desenvolver, né? No meu começo da carreira eu joguei com Gamarra no Palmeiras, então isso foi... Eu fui buscando desses atletas essa tranquilidade, a forma de trabalho, de profissionalismo, para que eu pudesse desenvolver comigo no meu dia a dia, para que eu pudesse me tornar um atleta, né, profissional, assim, né, de alto nível. Já teve algum momento inusitado, engraçado, assim, que você tenha passado nesses 20 anos que marcou de alguma forma? Que você fala, esse dia... Não, assim... Esse dia foi engraçado. Assim, mas eu lembro de muita coisa assim, Rebeca. Não lembro de muita coisa assim. Eu não lembro. Nem fora, conta pra gente, Daniela. Tem algum momento aí que você já passou com o Léo que você fala, gente, esse dia eu vou te falar.
momentos. Ou de uma torcedor. correria. Torcedor acho que faz de tudo, às vezes por uma foto, né? Às vezes por um autógrafo, né? Se falando em foto, assim, teve um momento engraçado, até tenso, assim. Nós fomos almoçar numa churrascaria e eu entrei no carro, assim, a gente, vamos embora e tal. O Lucas estava ainda bem novo ainda. Fechei, o manobrista trouxe o carro, nós entramos no carro, eu fechei minha porta. Quando eu vou acelerar o carro, daqui a pouco a porta abre. Vem cá, vem, tira uma foto comigo. O torcedor quase me tirou dentro do carro. Eu falei, peraí, meu irmão, calma aí, o que tá acontecendo? Eu achei que fosse um assalto. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, você vai tirar uma foto comigo agora. Meu Deus. E não posso perder essa oportunidade. Eu falei, mas peraí, deixa eu parar o carro. Então, por favor, esse que foi loucura. um momento bem inusitado de um torcedor. Assim. Quando o Ronaldinho chega, vocês vão jogar em São Paulo. Agora eu não lembro se era Copa do Brasil, Libertadores, que perde o jogo lá, a imprensa tudo vem no Ronaldinho, ele falou alguma coisa. Quando tá valendo, tá valendo. Esse ainda foi Libertadores. Foi Libertadores, né? Como é que soou isso no grupo ali? Ele levou bem na esportiva, né? A forma que ele respondeu e resolveu aqui. Porque foi um último jogo da fase de grupos contra o São Paulo, em que o Atlético perdeu no Morumbi, né, e enfrentaria o São Paulo na fase seguinte, que era as oitavas, né? Enfrentou, na verdade. Né? Então, daí, quando perdemos lá, muitos atletas do São Paulo disseram que hostilizaram, eles dizendo que, né, eles enfrentariam a gente na próxima fase, que ganhariam, aquela coisa de bastidor e de boleiro, assim, né? Pô, acordaram um gigante, né? Então, aí o Ronaldinho acabou soltando. Quando tá valendo, tá valendo. Porque nós ganhamos os 2 jogos na sequência e falamos, quando tá valendo, o bicho tá... Porque aquele último jogo nós já estávamos classificados como primeiro do grupo da fase de grupos e estamos como primeiro colocado geral da competição também. Então foi o último jogo, o 6º jogo, onde nós jogamos mal, perdemos, mas teve essa consequência de... Foi onde ele fez aquele gol da água, né? Que ele tomou água do Rogério Ceni. Exatamente. Que jogo. Que jogo. Aí nós ganhamos o jogo no Morumbi de 2-1 e depois o segundo jogo no Independência, se não me engano, por 3 ou 4-0. O time tava muito certo, né, Léo? Muito certo. Muito bom, muito certo, muito Bernardinho voando do lado de lá, Tardelli, o Leandro o Jô fez esse gol também. O Jô, né? Então, né, tínhamos um elenco, assim, uma equipe muito forte, muito experiente, que queria dar esse retorno pro clube. Chegou a entrar com o Benício também em campo? Como é que foi? Com o Benício no final da carreira. Ah, conseguiu. No final da carreira consegui ter algumas fotos com ele, assim, foi bem legal. Eles falam sobre isso, comentam. Assim, Benício não tem muita consciência. Não, né? O Benício não tem essa consciência. O Lucas que viveu tudo, né? O Lucas viveu a maior parte, assim, mas ele é mais reservado, fala pouco, foge um pouquinho, assim, dessa situação, mas de vez em quando ele... Dá uma ligada, ele dá uma ligada. Que legal. E hoje vocês têm mais contato com quem, assim, da época do futebol? Tem contato com todo mundo? Tem pessoas mais próximas? Mais presente é o Carlos César, o Pierre, o Vitor, né, que também trabalha no clube, né, o Hever, que ainda está lá. Então são as pessoas, assim, o Leandro Donizete, né, que ainda também mora em Belo Horizonte. Mesmo assim, com pouco contato, mas a gente tem Tardelli, né, então são as pessoas. Nós temos um grupo também, assim, de WhatsApp, que a gente se comunica. Enquanto saltam as pérolas. Ou falar, feliz aniversário, fulano, sabe? Aquela mesmo à distância, a gente tem um contato. Um convívio, assim, legal. Assim, bem legal. E a vida fitness? Treinam juntos? Não treinam? Pergunta ao Léo sobre a vida fitness. Isso é uma parte importante. Tá fininho. Olha só, não vai não. Mas não treinamos juntos, não. Faz parte do Bora Nega. Mas eu ouvi rumores do que o Léo ia começar na academia. Acho que eu ouvi esse rumor umas 10 vezes. Treina, Léo? Assiduamente, não. Hoje não, cara. Léo fez 2 treinos Fala, depende, em 2023. psicológico ou corpo? Não, ele ainda tem a capacidade de virar pra mim assiduamente. Não. Mas come de tudo? Fez 2 treinos em 2023. Ele eu já ia perguntar bateu o recorde. Foi quantos treinos? 2. Em janeiro foram 3 treinos. 3? Não, mas é uma coisa que eu tenho me cobrado muito, né? Tentando sair dessa inércia, assim, né? Desse tempo que eu fui profissional, de voltar à academia, de voltar a correr, né? Apesar de que o meu cotidiano, a minha rotina, às vezes impossibilita também de eu estar na academia, mas não é desculpa, né? Então eu tô tentando achar, sincronizar um tempo, né?
Ainda bem que ele mesmo conhece. É. Não é. Ele olhou pra minha cara, ele não é desculpa. Desculpa, mas eu tô tendo um pouco dessa dificuldade mesmo após 3 anos, assim, de aposentado, de me tornar assíduo, assim, na academia. Mas já tem 3 anos. 3 anos. Pois é, não Parece que foi façam, ontem, né? não façam igual o Léo. Fiquem 3 anos sem A alimentação é bonitinha, né? Não, mas me alimentar, eu me Bonitinha? alimento... me alimentar, eu me alimento. Eu já cortei. Entregando os Léo, outros. graças já a Deus sei que o Léo por tá que que- trabalhando hoje, a maioria do turno dele é pela manhã, porque o Léo levava as crianças na escola, passava na padaria, comprava 6 pães franceses, mais umas rosquinhas fritas que Mentira. vende, com açúcar e canela. Ô, Léo, você não entendeu, é por isso que a gente traz a esposa. Pra falar os detonar, bastidores né, mesmo. pra falar meu café da manhã. O tio da padaria já falava, Léo, a rosquinha tá aqui. Não, Oxi. mas são coisas que não interferem, assim, no momento, assim. mas Do eu- hoje, né? No hoje, né? Mas eu tenho planos. Quando era atleta, você era... Não, Tudo. muito. Quando atleta, eu sempre me dediquei, sempre fui muito exemplar, assim, na alimentação, nos treinamentos e tudo. É engraçado porque a Dani é mega disciplinada, né? É Na mega alimentação, disciplinado. E pro muito treino, dessa né? disciplina também se ratificou com 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 ela, anos. assim, né? É, Com o hábito alimentar em casa, Sim. da família e tudo, né? Uhum. Então, eu sempre tive essa consciência de que eu tinha que me alimentar bem, mesmo por Sim. conta da genética e tudo, de eu ser mais magro e tudo, mas eu sempre me alimentei bem. A sua família é mais magra, galera. É, A genética. É, mesmo. uma genética... A bem- família da mãe. É, da mãe, da mãe. Mas Porque tem a do pai também. A do pai é cheinha. o meu pai é um pouquinho... Mas meu pai é bem forte, assim, ele não é tão obeso, não. Mas tá nos planos pra 2023, né? Aumentar Está. Ajustando a agenda. Tem esse período, né, de adaptação. Vou aguardar. Cenas dos próximos capítulos. Eu Dos vou próximos voltar capítulos. aqui. Vocês marcam a nossa volta para Com certeza. outubro, novembro. Pra gente saber. Se E tiver eu- aumentado de 3 para 6 treinos, É, porque Eu tenho de um 3 em evento- 3 meses ele faz 3 treinos. então. Nós temos um evento no dia 6 de maio que eu quero estar melhor preparado. Aí, ó. Pra pôr o terno. Não, aí é o um- não, o Léo Não, vai Não estar deixa lá a em gente campo. curioso. É. O que O Léo vai estar em campo. É, dia o É o seis. jogo Chega- de inauguração da Da Arena Arena MRV. MRV. Rapaz, é Ah, mesmo, tá verdade. chegando, né? Inauguração Passei lá em não, frente né? hoje. Então, Tá ficando bonito. Pois é. acontecendo, eu quero estar melhor. Todos Gente, estão tá ficando convidados incrível, para ver hein? a performance do Léo nesse jogo. Vou lá, hein? Olha, Tirar várias olha a fotos. Que responsabilidade. responsa. Que responsa. Vai sair mais um de cabeça? Ah, não sei. Vou prometer não, né? Não é o momento. Não é a hora. Ô, Léo, e qual foram suas maiores inspirações na época como jogador, assim? Como jogador? Que você olhava, poxa, seja na sua posição mesmo, como zagueiro, ou mesmo outras posições, assim? Eu tive, né, Moser, Aldair, né, Baresi, né, foram as minhas inspirações, assim, o próprio Gamarra, em que eu joguei junto depois, assim, foram as minhas inspirações como zagueiro, assim, na posição e como atletas também, né, Maldini e outros zagueiros da posição, né? Até o próprio Juan, né, que é da minha idade, né, que nós praticamente, assim, jogamos muito contra, assim, foi um atleta, assim, que eu tive muito, assim, identificação com o estilo de jogo, com a forma de jogo, para me desenvolver como atleta. Que legal. Muito bacana, muito bacana. Ó, lembrando você que tá aí assistindo, não deixa de dar o seu like, compartilha esse vídeo, deixa o comentário. Eu já até sei como é que deve estar os comentários ali. Libertadores, aqui é Galo, é por aí, né? Os comentários é desse jeito, né? Mais ou Seja menos que isso. seja. É, mas é legal, 10 anos, né? 10 Faz anos. 10 anos... Dia 25 de julho, 25 de julho. 24 e 25 de julho foi o jogo da final em 2002. E a gente fala de 10, Começou dia 20 24 e anos, terminou né? dia 25. É. Como se fosse assim, gente, olha, 20 anos de carreira. Meu Deus. É muita coisa, é muito tempo. É muito tempo de dedicação, de abdicação, né, e de disciplina, né, para dar continuidade, né, porque eu quebrei uma barreira como atleta que é jogar até os 40, né, Sim. então... Eu lembro você- que tinha as piadinhas, não era, Dani? né, O pessoal colocava essa foto mais envelhecida, falando, Léo ainda vai jogando. jogar até quando, né? Então, é uma barreira muito grande, assim, no esporte, né, ainda mais com os anos, ele fica mais forte, mais potente, mais veloz, né, e é um desafio para o atleta mais velho continuar desenvolvendo e performando em alto nível, alto né, então nível. você tem que ter disciplina, tem que trabalhar muito forte, né,
E por mais que você já esteja estabelecido assim profissionalmente, né, em performance, você tem que estar sempre se provando em campo, né? É mais uma responsabilidade, porque você tem que provar que você pode ainda jogar os 36, 37, 38 em alto nível, e é referência para os mais jovens também na sua parte do dia a dia, cotidiana. Então, e você olha para trás assim com orgulho, se sente um campeão? Sim, com certeza. Deixou um legado, né? Com certeza. Legal. Acho que o que eu construí assim como atleta tem muito, assim, é um legado importante, assim, para mim e para outros, assim, que eu já tive o feedback de como profissional que eu fui em campo, né, e toda a dedicação. E parar em alto nível foi uma decisão sua também? Porque tem, infelizmente, alguns atletas que vão caindo nível, vai até aposentar, né? Eu parei aos 40 e jogando uma baita de uma competição, parei em alto nível, assim, mesmo com todas as limitações, né, e eu tive uma oportunidade de extracampo, continuar no clube, né, de ter uma porta aberta, né, num pós-carreira como atleta profissional, né, isso tudo foi também pesando na decisão de encerrar a carreira, por mais que eu tivesse ali talvez a condição de jogar 1 ou 2 anos, né, mas talvez esse tempo não fosse assim tão importante para que eu pudesse num pós-carreira dar continuidade fora de campo, né, então isso pesou bastante. Teria feito alguma coisa de diferente? Se eu teria feito alguma coisa diferente na minha carreira, talvez no começo da minha carreira focar, né, como atleta profissional mesmo, né, porque isso foi mudando com os anos, com o passar dos anos. Talvez, vendo hoje, né, os meninos de 20 anos, 19 anos, né, com hábitos, né, em que talvez eu tivesse tido lá atrás com 20 anos, falar, não faça isso porque aconteceu isso. Se eu tivesse essa consciência e essa orientação, talvez eu tivesse feito muita coisa diferente na minha carreira para jogar muito mais tempo em alto nível ou mais cedo em alto nível. Sim. Né? O tal da experiência. O tal da experiência, que eu acabei também me desenvolvendo como atleta profissional a partir dos 27, 28 anos, né? E isso talvez tenha feito diferença, tivesse feito diferença lá na frente, lá atrás, se eu tivesse me preparado assim com 20 anos, com mais orientação, mais estrutura e uma série de fatores. Você também, Dani, teria feito alguma coisa diferente nesse período todo? Você parou? Parou a profissão, né? Pra apoiar. Não. Eu acho que o meu primeiro plano sempre foi... Não era, mas no caminho, no percurso, eu percebi que era minha família, era eu ter um marido. Os planos eram esses. Os planos que Deus tinha para mim primeiro não era a minha profissão, porque... Assim, como recém-formada, eu conheci o Léo e meu projeto, na minha cabeça eu tinha a ideia de vida que eu queria. Eu ia trabalhar, eu já trabalhava num escritório que eu ia me tornar advogada profissional, eu ia estudar para concurso, eu já tinha todo o meu plano. Script, né, todo. A gente acha que tem o plano da nossa vida, né? E eu achava. E eu pensava assim, eu vou casar ou com um advogado, ou com um juiz, área, com alguém da área ali. Jamais ia imaginar que eu ia casar com um jogador de futebol, que eu ia sair de Salvador, ia morar em Belo Horizonte. E aí, quando eu troquei a cidade, eu já percebi que o meu primeiro projeto era minha família, era me casar, era ter filhos, era cuidar da minha família. E que depois eu poderia... Aí Deus foi mostrando, calma, filha, você não desistiu, vem o seu trabalho ainda. Cada coisa no seu momento certo. Né? O que a sua família achou disso quando você foi? A minha mãe ficou assim, um pouco decepcionada, né? Sério? Porque, assim, ela projetava tudo em mim. Minha mãe, ela já trabalhava, ela era concursada e trabalhava na justiça, né? No tribunal. Então, ela já esperava, ela pensava, minha filha vai formar em direito, vai ser advogada, vai fazer concurso. Aí, do nada, tipo assim, você forma uma filha e ela vai embora e vai se casar. Foi a voz de locutor? O que foi que ele... Nesse caso, foi a paciência dele que ele foi me conseguindo pela paciência dele. Foi o meu poder de conquista. Persuasão. Johnny Bravo. Foi 1 metro, quanto? 2 metros? 1,93 m. É 3 ou 2? Agora é 1,90, né? É porque vai diminuindo. Que legal, gente. É muita história, né? E sabe o que eu penso sobre isso? Como é que é os meninos, assim,
mais velho, ele parece muito contigo, né? É. Mais fechado, É mais mais dele. fechado. Gosta de bola, Não, fala alguma coisa, não. Você acha que vai trilhar, Nada. será, o caminho da mãe, outro? Eu acredito. Ainda é novo, Sim, né? não, mas ele, pro esporte, assim, ele não atrai muito Sim. ele, né? Atrai outras situações, né? De mais partes eletrônicas, Ah. né? As coisas mais de pensar e de ficar um pouco mais focado, assim. O esporte, o Lucas não desenvolveu essa aptidão ainda. O né? Benny Mas já é agitado, o né? Benny já tem essa... Conta pra mim. Já é mais aquela situação de filho caçula, né? É mais espoleta, gosta de subir, descer, jogar, chutar bola, e jogar futebol, e correr, brincar, e é mais acelerado. Eu só tenho um, né? Mas falam que o segundo vem pra sacudir os É. pais, falar, ó, fica de olho em mim Benício aqui. é especial nesse sentido. É, Não, né? Ele é terrível. Ele fala tudo, ele é demais, né? É. E ele é a sua cara, né, Nico? A minha cara, agora você Há vê. controvérsia. Tá bom, faz tempo que eu não vejo. Traços. Não, a cara do Léo é o Lucas, e engraçado, e ele é o meu grude. Já a Mini Daniela, que é o Benício, é o grude É do o Léo. grude do Léo. Do Léo. Que loucura, É um como filho de que cada pode um, ser isso, legal, né? né? Ela é bem apegada. Que legal. E vai vir mais? Vai vir mais? Eu acho que é por... Não. Não. Vai, a fábrica Já foi abortamos. fechada. Começa na Aposentou, questão. aposentou. Já. Aposentou. É que o Benício me pegou numa fase mais em casa, né? O Lucas, eu viajava muito, né? Então é um processo também bem difícil, assim, diferente, assim, né? Então a Daniela, ele sempre teve muito mais presente com a Daniela, e por mais que eu retornasse para casa, mas 2 dias depois eu estava fora novamente, né? Então essa construção, ela é bem lenta, assim, né? Mas ele é apegado, sim, mas muito mais presente com a Daniela. Há controvérsias que Há parecem com controvérsias. você, Dani. Há controvérsias. Ô, gente, e como vocês fazem, assim, eu creio que cuidar do bem-estar da saúde emocional, criar os filhos, né, espiritual, né? Porque hoje nós somos seres humanos, corpo, alma e espírito. Já falamos aí da vida fitness, né? E agora essa questão da alma, do espírito, né? Vocês frequentam algumas reuniões? Tem algum fazem tipo de reunião em casa? mentor, alguma Isso. pessoa que, tipo assim, acompanha vocês nesse lado, assim, ou como é? Vocês Não. dão a mão aí e vambora. Lá em casa, na força bruta Chama? da fé. Vambora, nós dois e pronto. Chama por Deus Momento na sim. fé e Bota o vamos. joelho no chão e acabou. Segura aqui e desce. Que pode fazer alguma coisa por nós, né? A gente chama Deus, é Ele, é o intercessor, a gente conversa. A primeira coisa, princípio de tudo, é conversar com o Pai. Deus. Você conversa com o Pai e Ele vai te dar uma solução. E tem que aprender a esperar também, porque o nosso momento não é o momento dele, né? Não é o momento de Deus. Tarefa difícil, né? Pois é. E aí, nós oramos e Nossa tarefa entrega é na sempre mão clamar do Senhor. a Ele, sempre. entregar a Ele. Mas graças a Deus, nunca houve um momento que o Senhor nunca nos Não deu deixou a pra resposta. trás, Sempre tivemos A resposta resposta. em tudo. E assim, hoje uma coisa me definisse hoje é a minha fé. Eu acho que fé, para mim, não pode faltar. E eu sempre acredito muito que tudo vai melhorar e que é muita fé. Eu acho que isso hoje é o que nos move, é a nossa fé. É a fé. Você acha que isso fez muita diferença na vida, assim, como atleta, como profissional, Total. esse lado? Total. Você tem que ter esse fé, acreditar que as coisas vão acontecer, né? Porque elas são lentas, não é no nosso tempo, né? E como atleta mais ainda, né? Então é uma carreira difícil, né? De você alcançar objetivos assim, né? Porque é um esporte coletivo, às vezes não depende só de você, mas depende da sua força de vontade, do seu trabalho, do seu dia a dia, né? E da sua fé para que você consiga sempre estar de pé e forte nos momentos mais difíceis para dar continuidade. Verdade. Show de bola. Muito bom, né? Pessoal, A gente costuma dizer que esse programa podcast hoje é uma mentoria que as pessoas recebem, né? Eu e Rebeca do lado de cá, a gente aprende muito, é uma troca, a gente ouvindo vocês. A Dani mesmo falando sobre essa questão do propósito, eu vejo que você entende que tudo Deus foi agindo, né? Você saiu da sua cidade, a forma como vocês se conheceram, hoje é uma família. Ou seja, se fosse olhar anos atrás, talvez você não imaginaria que vocês iriam viver tudo isso, né? E essa semana eu estava comentando sobre isso. Eu acho que existem 2 marcos na minha vida.
O momento que eu cheguei em BH e eu orava muito para ir embora. E a partir do momento que eu entendi que o propósito do Senhor estava em a gente ficar em Belo Horizonte, aí a minha oração mudou e a vida mudou. Eu passei a orar, Senhor, não me tira de BH, me coloca onde o Senhor quer nos colocar e faça o melhor. E a partir desse momento, a gente aproveitou o que o melhor de Deus tinha na nossa vida. Que top. E é bem claro, assim, a sua posição de entender as suas fases de vida, né? Porque você coloca muito, muito claro, assim, não, esse era o período que era para mim ser a esposa, a mãe, e era aquilo ali, era viver a minha família, que eu sabia que depois eu ia ter isso. Sempre foi assim para você? Tipo, fácil de, tipo, pronto? Ou era uma coisa assim que você teve que por muito tempo relutar, administrar, Não, assim, procurar ajuda? Não, eu sou muito prática. Acho que também é um raciocínio estratégico de advogado, de você ter que pensar também muito rápido. Uhum. Então, mas eu sempre fui muito determinada, igual o Léo falou. Eu sempre fui muito decidida e muito clara no que eu quero. Eu sou muito direta, até na vida. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo aqui na lata. Uhum. E acabou. O Léo até olha assim. É verdade, gente. Eu a conheço. Então, isso sempre foi muito claro e muito objetivo. Sofrer, eu sofri, porque eu não queria esperar. Às vezes, a questão do tempo, né? Eu não queria esperar, eu queria aquilo para agora. Mas eu sofria, mas eu tinha sempre a clareza e a certeza de que tudo ia acontecer. Muito legal. Show de bola. Gente, infelizmente estamos chegando no final do nosso programa. Papo Passa bom, tão passa rápido, né? Passa Dá rápido. Fica vontade. querendo começar. São Pode 20 lá. anos, gente. Não dá pra começar. 20 anos de carreira. Tem que colocar no 2 do WhatsApp. 20 anos de carreira e quantos anos de casal? Pois eu já ia fazer essa ressalva. Não tenho 20 É? anos com o Léo, não. Quantos anos eu teria? Peraí. 20 anos de carreira, né? 20 anos de carreira. De casado são quantos anos? Vão fazer 15 anos. Ela olha. Dá quase. Opa, olha o olhar. Não, estamos juntos. Casados vão fazer 13. Vai fazer 13 anos. Quem fez o casamento de vocês? Foi em Pastor Márcio? 2010 Foi, que foi. nós casamos. Pastor Foi o Márcio. pastor Márcio Valadão que fez nosso Que legal, Legal. que bacana. Que honra, né? Muito legal isso. mestre. Turma, e olha só, sempre que a gente vai finalizar o nosso programa, a gente joga, assim, 4 perguntinhas, na verdade, 4 palavras, assim, como se fosse um bate-volta, a gente fala a palavra e vocês vão responder pra gente ali em uma palavra, Mas uma frase. antes da gente fazer, eu queria que eles dessem também um recado para quem está assistindo, Sim. né? Por toda a experiência, bagagem que vocês passaram na vida, tanto como atleta, como casal. Às vezes as pessoas vê só o lado bom, né? Mas tiveram com certeza dificuldade. Qual o recado você, por exemplo, Dani, dá para essa pessoa que está assistindo, igual o Léo trabalha com os atletas que estão começando? Talvez alguns são casados, né? Outros estão noivos, namorando. Algum recado para encorajar essa pessoa? Às vezes a própria esposa também, que tá lá vivendo a mesma situação que você viveu, ali na espera de poder voltar ativa. Qual seria o seu recado? Acho que eu falaria o clichê mesmo. Não desista. A gente não deve desistir nunca. Acredite, sonhe, busque, coloque-se em ação. Não só peça e espere, mas planeje, entre em ação e nunca, nunca desista dos seus sonhos. Top. Tem condição de realizar. Muito. Show. Muito legal. E você, Léo? Tá no mesmo caminho, né? Acreditar nos seus objetivos, naquilo que você acredita. Trabalhe, se prepare, né? E se esforce para que aconteça, né? E como casal, converse, né? Olhe para dentro da sua casa, olhe para a pessoa que está ao seu lado e siga de mãos dadas, né, rumo aos objetivos, né? Porque ninguém consegue construir nada sozinho, né? E como família, você tem que construir tudo junto. Você tem que ter o seu parceiro, você tem que construir sua família, né? Acho que uma boa base familiar te dar respaldo para que você consiga se desenvolver e conquistar os seus sonhos, assim, atrás dos seus objetivos, né? Então, esteja forte e acredite nos seus objetivos. Show de bola. Muito bom, muito bom. Pessoal, vão ser 4 palavrinhas, vai ser um bate e volta. Vou soltar a palavra em uma palavra ou uma frase, vocês vão definir pra mim o que vocês acham. Vamos fazer diferente agora.
Vou perguntar pro Léo primeiro, se pergunta pra Dani, depois dá tempo do Léo pensar. Ou você manda uma pra ele, ou manda uma Olha aí, Léo! Menosprezou. Não é porque a gente gravou com a Ana e com o Carlos. Aí eu perguntei pra Ana primeiro, aí ela ficou, não vale, ele teve tempo pra pensar. Eu falei, então agora vamos trocar. Você manda uma pra ele, eu mando uma pra ela. Eu quero pensar, gente. Mas aí tem que responder as 4. Eu faço as 4 aqui, depois Então vai. Deus. Fé. Felicidade. Família. Sucesso. Carreira. Bem-estar. Saúde. Boa. Show de bola! Parabéns. Tá acostumado a fazer gol, né? Agora vamos lá. Deus. Vida. Felicidade. Filhos. Sucesso Família. e bem-estar. Saúde. Aê. Show de bola. Muito bom. Deixa eu avaliar suas respostas. Elas se conversam entre elas, né? Uma tem a ver com a Tem outra. a ver que com a tem outra, ver com vamos A gente sempre conectando, traz né? essa ideia aqui que o programa Bem-Estar, a ideia é a gente trabalhar no aspecto físico, emocional e espiritual, né? Porque a gente fala que ter essa sensação mesmo de bem-estar, as 3 coisas têm que estar alinhadas ali. Então, por isso que a gente traz essa bancada aqui que enriquece a nossa vida. Legal. Essa bancada de milhões, de jogador campeões, caro. né? Campeões. Campeões, jogador Bom demais. caro. Jogador caro e sua primeira dama. Eita! Léo, quero te agradecer demais, você e sua primeira dama, como vocês contribuiu para nossa audiência. E, vamos estar lá no jogo. Que dia que é? 6 de maio. Dia 6. Fazer o gol de Bem-Estar cabeça vai estar lá. Vamos ver se ele vai estar mais shapeado, hein, gente? Vamos. Eu já vou fazer esse corte aí, já vou gravar essa parte. 2 meses aí pra treinar. Treinar. Para fazer 3 treinos. Fazer Pessoal, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, de compartilhar um pouquinho dos bastidores mesmo da vida de vocês com a gente. Legal. Agregou demais, acho que foi bem descontraído, bem legal. É coisa que muitas vezes a galera não sabe, É. né? Só conhece dentro de campo. Sim, dentro de campo, né? Quando a gente chegou aqui, o nosso produtor até perguntou como é que eles são, mas assim, tal, eu falei... O Léo, acho que ele é um pouco mais sério. Até nem conversada. Agora eu acho que eu já posso falar diferente. Não, os dois são conversados. Os dois falaram Pode, bastante. é. Falaram bastante. Um tem voz de locutor, a outra Voz de baiana. que fala uai. Que fala uai. Aí, ó, qual podcast no início vai ter uai? Uai. Esse daí não pode cortar esse uai, viu, produção? Esse uai aí é Bom sucesso. demais. Pessoal, muito obrigada. Ficamos por aqui, foi sensacional. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, o QR Code está aí para vocês mandarem para a gente pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse, assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse, tá? Curte, comenta, compartilha, busca os nossos podcasts anteriores aí, que tá sensacional. E aqui vem muita coisa boa pela frente, então fiquem ligados, não percam nada, tá? Porque tá realmente incrível. Muito obrigada, pessoal, é isso. Deus abençoe vocês, estamos juntos até depois do fim. Fechamos. Abraço. Bom demais. Legal. Uau!